Oséias 10. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares. Conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos o Senhor, que pois nos faria o rei. Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo concerto. Por isso florescerá o juízo, como erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes que nele se alegravam, e por causa da sua glória que se apartou dela. Também a Assíria será levada como um presente ao rei Jareb. Efraim ficará confuso e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares. E dirão aos montes: cobri-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel, ali permaneceram. A peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não os surpreenderá. Eu castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando os atar às suas transgressões. Porque Efraim é uma bezerra domada que gosta de trilhar. Passei sobre a formosura do seu pescoço. Farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a perversidade, e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia. O rei de Israel de madrugada será totalmente destruído. Oséias 11. A ingratidão de Israel, ameaças e promessas. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Por-te-ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira? Não voltarei para destruir Efraim,
porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo, virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e com um santo está fiel. Oséias 12. A controvérsia do Senhor com Judá e com Israel. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força como um príncipe se ouve com Deus. Como o príncipe lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Tu, pois, convertete a teu Deus. Guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem balança enganadora em sua mão, ele ama a opressão. E diz Efraim: contudo, eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens em todo o meu trabalho. Não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. E ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. E falarei aos profetas e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade eles são. Em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras nos regos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira. Portanto, deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Oséias 13. O pecado de Israel e o seu castigo. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, os quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso, serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa como o folhilho, que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo espiarei no caminho. Como o urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei. Lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador.
Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo, e não está no lugar em que deve vir à luz. Eu os remirei da violência do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão à espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Oséias 14. Exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como um lírio e espalhará suas raízes como um Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Deus poderoso, maravilhoso, Senhor e Pai, te agradeço, Senhor, mais uma vez por este momento, ó Pai, de oração após a leitura da sua palavra. Deus, obrigada, Senhor, por mais uma leitura, por sua misericórdia se estender por sobre nossas vidas e nos permitir, Senhor, continuar dia após dia, ó Deus, com este propósito. Deus, que a sua misericórdia continue se estendendo sobre nós e nos dando, Senhor, a liberdade de continuar lendo a sua palavra. Meu Deus, muito obrigado. Nosso coração, ó Pai, se transborda de tanta gratidão ao Senhor por ser tão bondoso conosco, ó Deus amado. O Senhor tem nos permitido, ó Deus, entrar em sua presença e através da sua palavra termos mais intimidade com o Senhor. Obrigado, ó Pai, por se revelar a nós através da sua palavra. Somos gratos ao Senhor não somente agora, mas para todos sempre, meu Deus amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém.